Boa noite, penso que estou no ar. Boa noite a todos. Vamos ter agora às 19 o webinar com a Joana Pratas. Como é habitual, vamos dar aqui uns minutos de tolerância para as pessoas que estão um bocadinho mais atrasadas. Eu relembro que este webinar é muito interessante para crianças a partir dos 9 anos de idade, aproximadamente. Por isso, se tiverem aí crianças que possam pescar para vir assistir a este webinar, recomendo vivamente. Entretanto, vamos então aguardar até às 19h05. Eu relembro que, à semelhança de ontem, depois interrompemos no final deste webinar e retomamos às 21h. Hoje o webinar das 21h vai ser seguido, ou seja, não é como ontem, que houve um às 21h e outro às 22h. Portanto, às 21h vai ser apenas um webinar, que é capaz de demorar mais do que uma hora, tem a ver com sustentabilidade energética dos oceanos. E relembro já agora o programa da manhã, que é muito vocacionado para os Açores. Vamos ter a Inês Clara a falar sobre a observação de cetáceos. Ela é bióloga marinha e está muito ligada a esta atividade na Ilha do Pico. Depois vamos ter o Fernandes, está-me a faltar o primeiro nome, mas é o Filipe Fernandes, que vai falar sobre os botes baleeiros e as regatas com os botes baleeiros nos Açores. E depois temos um fotógrafo subaquático também, que é o Nuno Vasco Rodrigues, que vai falar sobre a fotografia subaquática. Por isso não percam também os webinars da manhã. E amanhã, ao final do dia, vamos terminar o congresso. Então, vamos fazer uma pausa e aguardar pelas 19h05. Obrigado. Ora, cá estamos de novo, 19h05.
Temos neste momento a assistir 138 pessoas. Hoje temos aqui a Joana Pratas, que nos vai falar sobre a atividade dela em termos de Jogos Olímpicos e, portanto, aquilo que foi o sonho dela e também os sucessos a nível olímpico, numa palestra muito vocacionada também para as crianças. Joana, está aí? Estou aqui. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao Fernando e à Treino de Mar. É para mim é uma enorme satisfação estar aqui hoje e partilhar com vocês um pouco do meu percurso desportivo. Ok, Joana, muito obrigado. É importante para nós saber quantas crianças é que estão a assistir, uma vez que as crianças não se registaram. Eu perguntava aí à plateia se pudesse no chat colocar a informação sobre quantas crianças é que, se tem crianças presentes ou não, por um lado, vamos dar aqui um bocadinho de tempo, e por outro lado, era importante saber se essas crianças, pronto, já vi que há muitas crianças, estou contente. Joana, conseguimos chegar a algumas crianças, portanto, o número está a aumentar. E muito bem. É natural que pronto, as pessoas estão a escrever. E, entretanto, vamos também perguntar se vale a pena explicar a essas crianças o que são os Jogos Olímpicos. Se vale a pena explicar ou não. Por isso, queria ouvir a opinião do público. Eu tenho aqui a Leonor ao lado, não é? Mas no caso vocês veem a imagem. Sim, o sim é que vale a pena ouvir uma explicação simples para crianças daquilo que são os Jogos Olímpicos. Bom, basta haver alguns sims que já fará sentido. Exatamente. Então, Joana, vamos portanto, os Jogos Olímpicos é o maior evento desportivo do mundo e que ocorre de 4 em 4 anos. Existem diferentes modalidades nos Jogos Olímpicos, de vela, remo, canoagem, futebol, basquete e muitos outros desportos. Portanto, é o evento desportivo mais importante do mundo. Não existe nenhum outro evento tão importante a nível desportivo no mundo. Em que vão a esses eventos os melhores do mundo, os melhores de cada país, não é, Joana? Exatamente. Só os melhores de cada país é que conseguem lá chegar. É muito, muito difícil conseguir ir aos Jogos Olímpicos. Ok. Bom, muito bem. Joana, desculpe interromper, deixa-me só dizer. Portanto, nós usámos aqui o chat para colocar esta questão e das crianças. Depois, as perguntas que queiram colocar ou que as crianças queiram colocar, vou pedir que escrevam na parte que diz perguntas. Está bem? Se durante a palestra houver algumas perguntas que queiram colocar, é escreverem na parte que diz perguntas. Muito bem, Joana. Tem a palavra. Ok. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu irei iniciar a minha apresentação fazendo uma breve descrição sobre o meu percurso desportivo, como concretizei o meu sonho de criança e depois transmitir um pouco também dos ensinamentos que adquiri ao longo dos anos e que penso que podem ser importantes para a vida. O tema da minha apresentação é o sonho olímpico. Portanto, eu iniciei o meu percurso na vela a 1 de abril de 1988, em Belém. Tinha na altura 9 anos. Iniciei-me na classe Optimist, que é este barco que está aqui na imagem, que é para uma só pessoa. E iniciei-me por influência familiar, porque o meu avô também tinha sido velejador. Eu nunca cheguei a conhecê-lo, mas a minha mãe decidiu que quando eu e o meu irmão tivéssemos a idade para entrar na vela, decidiu que havíamos de inscrever e tal assim foi. Portanto, com 9 anos, estava já a praticar vela. Onde é que começou, Joana? No Sport Algés da Fundo, em Okay. Belém.
O meu primeiro treinador foi o Sr. Mendonça e foi o grande responsável por eu não ter desistido, porque ao início eu tinha algum receio de andar sozinha no barco e foi ele que, com o seu jeito, com a sua sabedoria, que me conseguiu incutir o gosto por esta fantástica modalidade. Se não tivesse sido ele, provavelmente hoje não estaria aqui a falar com vocês. O início do sonho olímpico, ou seja, a vontade de querer ir aos Jogos Olímpicos surgiu quando estava a ver os Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, como grande parte dos portugueses, e assisti a um momento que foi histórico para o desporto português, que foi a vitória da Rosa Mota na prova da maratona. Foi a primeira vez que uma portuguesa ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Portanto, esse momento foi tão marcante para mim que eu disse aos meus pais que um dia gostava de ir aos Jogos Olímpicos. Mas na altura, portanto, eu tinha 9 anos, achava que só as pessoas de outro planeta, digamos assim, é que conseguiam ir aos Jogos Olímpicos, e eu era uma rapariga perfeitamente normal e, portanto, seria quase impossível lá chegar. Mas o sonho de ir nasceu neste momento quando eu vi a Rosa Mota. A partir de então, a Rosa passou a ser a minha referência no desporto. No ano seguinte, conquistei a minha primeira taça, em 1989, tinha apenas 10 anos e um ano de experiência. Conquistei esta taça no Campeonato Nacional de Escolas de Vela, em Baião, entre rapazes e raparigas, porque em Portugal nós competíamos sempre juntos, os rapazes com as raparigas. Ao longo de toda a minha carreira foi assim. Obviamente que o facto de estar a competir também contra rapazes dificultou um pouco a minha vida, porque fisicamente os rapazes são diferentes das raparigas, não é? E, portanto, são mais fortes fisicamente e, portanto, houve momentos que foi mais difícil de conseguir, digamos que, vencê-los. Só para as crianças que estão a assistir, só para terem uma ideia, uma regata, um campeonato é constituído por várias regatas. A regata começa numa linha de largada imaginária, entre um barco e uma boia. Depois tem que se efetuar um percurso à volta de várias boias e depois termina na linha de chegada, que é na fotografia de baixo, é uma linha de chegada entre um barco e uma boia. Só para ficarem com uma ideia. Quem ganha um campeonato é quem tiver menos pontos no final do campeonato. Portanto, o primeiro lugar é 1 ponto, o segundo lugar é 2 pontos e assim sucessivamente. Quem tiver menos pontos no final é quem vence o campeonato. Passados 3 anos de ter conquistado a minha primeira taça, tive o meu primeiro grande obstáculo. Fui operada pela primeira vez ao joelho direito e fui forçada a deixar de jogar futebol, que na altura era a minha grande paixão. A vela tinha em segundo lugar, eu gostava muito de jogar futebol com os rapazes, mas fui operada e o médico disse que eu não podia jogar mais futebol. E então passei, em termos desportivos, a dedicar-me em exclusivo à vela. O ter conseguido contornar, digamos que este obstáculo, foi muito importante porque determinou o rumo da minha carreira. E como todos sabemos, a vida é feita de obstáculos e, portanto, é importante saber contorná-los. Se calhar foi a oportunidade para os Olímpicos, não é? Porque exatamente. Exatamente. Se calhar tinha continuado no futebol e o futebol não era ainda olímpico. E não, portanto, não tinhas dedicado à vela como dedicaste. Exatamente. No ano seguinte, em 1993, representei pela primeira vez Portugal num campeonato internacional, no Campeonato Europeu da Classe Optimiste. Tive pela primeira vez a oportunidade de transportar a bandeira nacional. Aqui na fotografia de cima, vocês podem ver, portanto, no lado direito à frente, uma rapariga loira, sou eu. Foi um momento espetacular para mim,
poder transportar a bandeira portuguesa com apenas 14 anos. E com o resultado que alcancei neste campeonato, consegui entrar no alto rendimento, que é, digamos que, o segundo nível mais alto em que os atletas podem estar, e estive durante 12 anos. Ao longo desses 12 anos, estive em vários campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos, entre outras provas do circuito mundial. Joana, desculpa interromper, temos aqui uma pessoa a perguntar se no final podemos disponibilizar esta apresentação. Isso faz sentido? Não faz? Sim, posso disponibilizar, não tem problema. Pronto, então depois nós no final enviamos para os participantes deste webinar. Então, nesse mesmo ano, em 1993, mas no fim do ano, eu fazia 15 anos e, portanto, tive que deixar a classe Optimist e passar para outra classe. Eu, na altura, optei pela classe Europe, que é o barco que está aqui na imagem, porque na altura, peço desculpa que apareceu-me aqui uma mensagem. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Peço desculpa. Portanto, tive que mudar de classe e optei pela classe Europe, porque era o barco olímpico para raparigas só para uma pessoa. É um barco um pouco maior do que o Optimist, é mais exigente fisicamente, mas é um barco espetacular para navegar. Passados 2 anos, a Federação Portuguesa de Vela decidiu iniciar o processo de seleção para os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Na altura, houve várias pessoas que consideraram que eu ainda não reunia, digamos assim, as condições ideais para tentar a minha qualificação para os Jogos Olímpicos, porque era a mais jovem de todas as portuguesas que iam tentar a qualificação, era a que tinha menos experiência neste tipo de barco e as outras tinham ou mais peso, mais altura ou mais talento do que eu. Mas eu decidi tentar, porque o não eu tinha sempre. E ainda bem que decidi tentar, porque venci o processo de seleção interna, fui a primeira portuguesa e depois consegui qualificar a nível internacional o país para os Jogos Olímpicos. E assim, com apenas 17 anos, 2 anos depois de sair da classe Optimist, estava a concretizar o meu sonho de criança. Era a primeira mulher portuguesa e a mais jovem portuguesa a participar nos Jogos Olímpicos num barco à vela. Foi para mim um momento fantástico entrar no Estádio Olímpico. A imagem de cima é a imagem da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Portanto, entrar no Estádio Olímpico foi para mim um momento único, indescritível. Com apenas 17 anos, o público estava todo de pé a aplaudir todas as delegações e na fotografia de baixo podemos ver eu a competir. A prova de vela decorreu em Savannah, não foi em Atlanta, portanto foi noutra zona dos Estados Unidos e tinha uma especificidade que era, de um momento para o outro, entrava muito vento, tipo uma tempestade. E o que aconteceu é que eu rondei numa das regatas, rondei uma boia e estava tanto vento, que o barco se virou e eu não o consegui endireitar. E fui de uma boia até à outra, com o barco virado ao contrário. Tinha sido muito fácil desistir dessa regata, mas eu decidi que não havia de desistir, nem que se chegasse em último na regata, e assim foi. Às tantas consegui endireitar o barco, com muita dificuldade, e terminei a regata em último, mas terminei. Era apenas uma regata, havia mais regatas, poderia melhorar a classificação, mas o importante era que não desistir.
E isso aplica-se em tudo na vida. Entretanto, surgiram mais desafios. Em 1997, entrei na Faculdade de Motricidade Humana, onde mais tarde vim a concluir o meu curso em Ciências do Desporto. Em 98, no Campeonato do Mundo na Alemanha, eram 144 barcos e consegui alcançar o 14º lugar e qualificar Portugal na primeira oportunidade para os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. No ano dos Jogos Olímpicos, portanto, em 2000, voltei a ter problemas nos joelhos e fui forçada a parar várias semanas. Colocou-se na altura a hipótese de eu não ir aos Jogos Olímpicos devido ao problema nos joelhos, mas felizmente, com muita fisioterapia, eu consegui ultrapassar todas essas dificuldades e com apenas 21 anos estava na minha segunda participação olímpica e, de certa forma, era a renovação do meu sonho de criança. Nestes Jogos, tive a oportunidade de conhecer a minha referência de criança, a pessoa que me tinha inspirado para ir aos Jogos Olímpicos, a grande Rosa Mota, e com o passar dos anos tive a oportunidade de tornar-me amiga da Rosa. Portanto, este é o momento que vocês estão a ver aqui na imagem, o momento em que eu conheci pessoalmente. É um momento também importante na minha carreira. Na fotografia de cima, estou eu na linha de largada, no lado esquerdo da imagem, podem ver a bandeira nacional, e, portanto, estava a preparar-me para largar, como neste caso a linha de largada era entre dois barcos. No ano seguinte, consegui atingir o topo da vela mundial, alcançando o 9º lugar do ranking mundial. É muito, muito difícil alcançar o top 10 do mundo de uma classe olímpica, e eu consegui em 2001. Mas este ano foi assim um bocadinho, digamos, um pouco agridoce, um ano agridoce, porque embora tenha alcançado o 9º lugar do ranking mundial no início do ano, no final do ano tive que me submeter a 2 operações cirúrgicas, uma a cada joelho, seguindo-se 18 meses de recuperação. Foi um período extremamente difícil da minha carreira, em que várias vezes pensei em desistir, não valia a pena, porque tinha que fazer muita fisioterapia, era um sacrifício muito grande ter que voltar à competição, mas aproveitei este período também para iniciar a minha carreira profissional e, portanto, houve ainda um período da minha carreira desportiva em que eu treinei, estudei e trabalhei. É difícil conciliar as 3 coisas, mas é possível. Quando se quer, tudo se consegue. Entretanto, em 2003, e apenas por curiosidade, quando eu regresso à competição, estava a ter um excelente resultado no Campeonato da Europa e, na altura, o jornal Record, o jornal desportivo, distinguiu-me com a medalha de bronze ao lado de 2 grandes figuras do desporto português e, na altura, do desporto mundial, o Rui Costa e o Luís Figo, sendo que o Rui Costa atualmente é o presidente do Benfica. Isto é apenas por curiosidade. E após este período tão conturbado, com lesões, eu com 25 anos, apenas 25 anos, estava nos meus 3º Jogos Olímpicos e, de certa forma, mantinha vivo o meu sonho de criança. Foi um processo de seleção muito difícil, em que, mais uma vez, houve momentos em que eu pensei em desistir, mas acabei por não desistir, ainda bem, com a ajuda dos meus pais, que foram fundamentais ao longo de toda a minha carreira. Se não tivesse tido o apoio deles, nunca teria conseguido alcançar aquilo que alcancei. Só por curiosidade. Existe mais alguma
Alguma mulher a ter estado 3 vezes nos Jogos Olímpicos, mais alguma portuguesa na vela? Ou... Não, na vela fui a única portuguesa a estar 3 Jogos Olímpicos. Estar em 3 Jogos Olímpicos. Ok, fantástico. Só por curiosidade para os mais pequenos, todos os atletas que vão aos Jogos Olímpicos recebem um diploma de participação e aqui do lado esquerdo podem ver o meu diploma de participação, que guardo com muito carinho, com o meu nome, e do lado direito uma fotografia do cartão da acreditação que nós tínhamos que utilizar para poder andar na aldeia olímpica, na Marina Olímpica e noutros espaços dos Jogos Olímpicos. Aqui está portanto, o meu diploma de Sydney e a respectiva acreditação. E aqui o meu diploma de Atenas e a respectiva acreditação. Depois de ter concretizado o meu sonho de criança e de tê-lo feito por 3 vezes, em 2016 fiz parte de uma viagem absolutamente inesquecível. Atravessei o Oceano Atlântico a bordo do navio Escola Sagres e ao lado de uma equipa fantástica que foi a guarnição desse mesmo navio. Foram 43 dias de viagem e quando chegámos ao Rio de Janeiro, onde o navio Escola Sagres foi a casa de Portugal, tive a enorme honra de poder entregar, em conjunto com o comandante do navio, a bandeira portuguesa que vinha a bordo ao seu Presidente da República. Este também foi, para mim, um momento muito marcante no meu percurso desportivo. Eu costumo dizer um pouco na brincadeira que estes foram os meus 4º Jogos Olímpicos, desta vez a representar todos os atletas olímpicos portugueses a bordo da Sagres. Era essa a minha missão. Foram cerca de 9.000 quilómetros entre Lisboa e o Rio de Janeiro, a bordo da Sagres. E ao longo destes 30 e poucos anos de ligação ao desporto, eu adquiri alguns ensinamentos que, para mim, são importantes tanto no desporto como na vida e que eu gostaria, sobretudo, de partilhar com os mais novos. Que, como dizia um grande treinador português do atletismo, o professor Mário Muniz Pereira, a sorte dá muito trabalho. Ou seja, só com trabalho é que nós conseguimos alcançar o que quer que seja. Nada nos cai do céu. Mas também é muito importante respeitarmos sempre, tanto no desporto como na vida, os 3 valores olímpicos. O valor olímpico da excelência, o valor olímpico da amizade e o valor olímpico do respeito. Da excelência, que refere-se a cada dia sermos melhores. Não é ser melhor do que os outros, é cada dia nós podermos ser melhores. O valor olímpico da amizade, que se refere à construção de um mundo melhor, de um mundo mais solidário e em que no desporto os atletas expressam essa amizade através das relações de amizade que estabelecem com os seus adversários. São adversários na água, mas em terra são amigos. Nesta fotografia que está aqui, sou eu com a campeã olímpica da classe Europe, a norueguesa Siren Zumbi. Éramos adversárias, mas éramos muito amigas. E, por último, o valor olímpico do respeito. O respeito que devemos ter por nós, pelos outros, pelas regras e pelo meio ambiente. Portanto, estes 3 valores olímpicos são fundamentais, tanto no desporto como na vida. E realmente os sonhos podem tornar-se realidade, mas temos que lutar por eles e nunca desistir.
esta era a mensagem que eu gostava, sobretudo, de partilhar com os mais jovens e agradecer a vossa atenção e estou disponível para as perguntas que quiserem fazer. Muito bem, Joana, muito obrigado. Entretanto, temos aqui várias perguntas. Uma é do Miguel Lacerda, que tu conheces. Penso que conheces o Miguel Lacerda. Sim, sim. Olá, Joana, mais uma vez parabéns pelo teu percurso e por esta palestra. Nunca pensaste na vela oceânica? Não. Para mim, a vela é próxima de terra e portanto, nunca pensei na vela oceânica. Eu gosto de competir próximo de terra e, para mim, os Jogos Olímpicos era o ponto mais alto. Ok. Portanto, questões de travessias do Atlântico em veleiros mais pequenos é uma coisa que não está no teu... Não. Tirando a travessia que fiz do Atlântico a bordo da Sagres, não está nos meus objetivos fazer outro tipo de travessias. Ok. O Marcos Radola pergunta como era o teu dia-a-dia de treino e como é que conseguiste conciliar isso com o resto, portanto, com os amigos, a escola e a família. Bom, eu ia muito cedo para a escola, para a faculdade, primeiro para a escola e depois para a faculdade. Por volta das 2h30 da tarde saía da faculdade, ia treinar para Cascais. Já mais à frente da minha carreira eu treinava em Cascais, toda a equipa olímpica treinava aí. Depois saía, ao final de 3 horas de estar na água, saía e ia para o ginásio, mais cerca de 1h30, isto de segunda a sexta. E depois, ao fim de semana, comecei a dar aulas de vela e, portanto, trabalhava das 10 às 5 e, efetivamente, não sobrava muito tempo para estar com os amigos, para sair à noite, para ir ao cinema. Não havia tempo para essas coisas porque tinha que estudar, tinha que treinar e tinha que trabalhar. Estava sempre ocupado. O Manuel Pinheiro pergunta quais os motivos para se mudar entre diferentes classes. Porque é que se muda de uma classe para a outra? No meu caso, foi porque eu já não tinha idade para continuar na classe otimista. Eu só podia estar na classe otimista até aos 15 anos. E, na altura, podia ir para um barco olímpico ou para um barco que não fosse olímpico. Uma classe olímpica ou não olímpica. E eu, na altura, como tinha o sonho de criança de ir aos Jogos Olímpicos, optei pela classe que era olímpica, para raparigas, na altura, porque mais tarde deixou de ser olímpica a classe Europa. E, portanto, fui para a classe Europa porque era só de uma pessoa e agora há outras pessoas que têm outros motivos para mudarem de classe. Muito bem. O Lourenço Fonseca pergunta se chegaste a recuperar das tuas lesões. Se tens limitações atualmente. Sim. Portanto, eu fui operada 2 vezes ao joelho direito, uma ao joelho esquerdo, e efetivamente não posso correr mais, só posso caminhar e andar de bicicleta. Nunca fiquei a 100% dos joelhos. Mas pronto, valeu a pena por tudo aquilo que consegui conquistar ao longo da minha carreira. Claro. O Nuno Torres pergunta se tens alguma embarcação atualmente e que tipo de embarcação? Não, atualmente não tenho nenhuma embarcação, ando nas embarcações dos amigos. Tens saudades da competição ou não? Isso é eu que pergunto. Sim, tenho saudades daqueles tempos, mas foi uma fase da minha vida e teve aspectos positivos e aspectos também menos positivos, mas tenho saudades, sim. Okay. A Carolina pergunta se em algum momento do teu percurso, portanto, desportivo, académico, profissional, sentiste algum tipo de discriminação por seres mulher? Essa é uma boa pergunta. Eu fui a primeira mulher a ir aos Jogos Olímpicos num barco à vela, como eu referi.
E, portanto, não foi um percurso fácil, por ser mulher, por estar numa equipa olímpica só de homens, não foi um percurso fácil. Mais tarde, como treinadora também, não foi fácil, mas felizmente consegui ultrapassar os vários obstáculos que tive pela frente, mais uma vez com o apoio, sem dúvida, dos meus pais. Mas não é fácil desbravar o caminho, e eu, de certa forma, tive que desbravar esse caminho por ser rapariga, ser pioneira, digamos assim. Claro. Há um TJ, que eu não sei quem é, não sei se é o Tiago Jesus, se calhar é o Tiago Jesus, que pergunta, tendo em conta que há gente nova na audiência, qual o principal conselho que darias a uma criança que queira tentar uma carreira olímpica, seja na vela ou noutro desporto? Eu diria que o mais importante é terem um sonho. Seja no desporto, não sei se vou responder bem à pergunta, mas eu acho que é importante terem primeiro um sonho e acreditarem nesse sonho, trabalharem, esforçarem-se e terem resiliência e nunca desistirem de lutarem por esse sonho. E depois, eu tenho a certeza absoluta que irão conseguir alcançar, seja no desporto ou seja na vida, noutra área qualquer. Muito obrigado. Entretanto, o Pedro Pinheiro pergunta, para o interesse dos mais pequenos, o que te custou mais abdicar no teu percurso profissional? Portanto, tiveste que abdicar de algumas coisas. Eu penso que a questão é, tendo tido a necessidade de abdicar de algumas coisas, para esse percurso que fizeste, o que é que te custou mais abdicar? Eu não tive que abdicar da área profissional na altura, porque estava, como disse, a dar aulas de vela ao fim de semana. Portanto, não tive que abdicar nada, porque na altura era aquilo que eu queria fazer. Abdiquei foi efetivamente de estar com amigos, de sair à noite, de ir ao cinema, porque realmente tinha muito pouco tempo disponível. Na altura já havia o Game Boy. Hoje em dia há outras Nintendo, não podia estar tanto tempo agarrada à Nintendo, ao Game Boy, mas pronto, foi com gosto que abdiquei dessas coisas. Olha, a minha filha está aqui a perguntar se ganhaste alguma medalha olímpica. Não. O mais importante é participar, e é muito, muito difícil chegar aos Jogos Olímpicos. É muito, muito difícil. São muitos anos de trabalho, de dedicação e, infelizmente, nunca consegui obter uma medalha. Gostaria muito, mas não consegui. Tiveste muitas medalhas, mas não nos Olímpicos, não é? Portanto, sim, nos outros campeonatos tenho cerca de 90 taças, mais ou menos. 90 vitórias. Sim, 90 sim. taças, sim. Okay. Bom, olha, o Ricardo Correia dá-te os parabéns e depois pergunta, quanto aos apoios para jovens atletas, que tipo de apoios tivestes? Estado, patrocínios? E sabe que mudou nesta área desde o tempo em que competias? Bom, eu na altura comecei por ter pais trocínio. Foram pais trocínio, como eu costumo dizer. Uhum. Se não tivessem sido os meus pais a investir e a abdicarem de várias coisas para eles, eu não conseguiria, de certeza absoluta, chegar onde cheguei. Mais tarde, só depois de eu já ter resultados internacionais, é que passei a ter apoio do Estado português. Hoje em dia, eu creio que as coisas estão mais facilitadas. Aprender a andar à vela já é mais acessível do que era antigamente. Os cursos não são tão caros como eram antes. E já existe mais apoios em termos financeiros por parte do Estado. Já não é preciso ter resultados de nível internacional tão bons para se ter esses apoios.
Olha, e o Nuno Torres pergunta que carta é que tens? Carta náutica é que tens? Essa é a parte que me interessa. Tenho a de patrão local. Patrão, está na altura de fazeres patrão de costa. Esta. Tu gostas de navegar à vista da costa. Esta. Não precisas de ir ao patrão de alto mar, mas há a carta de patrão de costa. Quando quiseres, fala connosco, está bem? Ok. Obrigada. Olha, o Pedro Pires de Lima diz, Joana, com tantos conhecimentos neste nosso desporto, quando te podemos voltar a ver num campo de regatas? É uma questão de surgir a oportunidade. Aquilo que eu mais gosto de fazer atualmente é poder transmitir aos mais jovens a minha experiência. Mas se surgir uma oportunidade para ir para o campo de regatas, terei todo o gosto em ir. Okay. Apesar de fisicamente já não ter a força que tinha antigamente, porque já não faço o ginásio que fazia antes. Olha, tenho aqui a Leonora a perguntar quantos anos tens? 42. 42. Minto, acabei de fazer 43. Há pouco tempo, muito há pouco tempo, tem de ser 43. Há muito pouco tempo, então parabéns. Parabéns atrasados. Obrigada. Olha, eu penso que em termos de perguntas, que já percorri as perguntas todas. Temos aqui, neste momento, 185 pessoas a assistir. Há um bocado quando perguntei que as crianças estavam presentes, assim, de uma forma grosseira, contei 20 e tal crianças, pelo menos. É natural que, entretanto, tenham entrado mais crianças. Portanto, pelo menos tivemos algumas dezenas de crianças. E depois tens aqui na parte do chat, tens imensas pessoas a dar os parabéns e a agradecer. Deixa-me percorrer aqui, para ver se há aqui alguma mensagem, para além dos naturais agradecimentos. Se há aqui alguma mensagem mais relevante. Aqui a contagem das crianças, etc. Há uma Catarina Dias Pinheiro, que é original no comentário que faz, que diz Pintarola. Não sei se conhece a Catarina Dias Pinheiro. Conheço, sim. Sim, então, conheço. Um beijinho para ela. Exatamente. Para o Pedro também. Exatamente. E o Joaquim Alves Babaroca diz, excelente apresentação, muito motivadora. Pronto, a apresentação, como foi referido, era mais direcionado para as crianças. Mas conforme eu te disse a primeira vez que falei contigo, Joana, este tema e a forma como apresentaste também é interessante para adultos e para o nosso público, porque as mensagens que tu transmitiste aplicam-se na vida prática. Exato. Portanto, o Francisco Albino diz muitos parabéns pelo teu percurso e magnífica apresentação. Certamente vais cativar muitos jovens para este nosso desporto. Beijinho. Obrigada. Olha, a Carolina Silva, saudações motricitárias. Sou atual estudante da Faculdade de Motricidade Humana, Ciências do Desporto. Portanto, uma colega tua. Saudações. Não consigo perguntar isto. Ali não estava-me a perguntar. Ali não estava a perguntar nada. Não, ali não. Olha, Leonor, estamos em direto. Não, eu não quero que ali não. Então pronto, a Leonor não estava a perguntar nada. Muito bem. Se não havendo mais questões, então vamos terminar a apresentação. Não sei se queres transmitir mais alguma coisa, Joana, ou tu, Pedro. Não, eu gostaria que, sobretudo os mais jovens, pensassem num sonho, tivessem um sonho, digamos assim, porque acho que é importante ter um sonho para a sua vida, seja um sonho desportivo, seja um outro tipo de sonho, serem médicos, serem cozinheiros, seja o que quer que seja, mas acho que é muito importante terem um sonho e lutarem por ele sempre e nunca desistirem. E como vêem, pela minha história, os sonhos efetivamente podem tornar-se realidade. E, portanto, vão para casa, ou já estão em casa, e vão pensar qual é o vosso sonho. E lutem por ele.
deixas-nos com esse desafio. Exatamente, é o meu desafio. Muito bem, Joana, muito obrigado. Muito obrigada eu pelo convite mais uma vez. Então, se não vês inconveniente, nós vamos enviar aos participantes neste webinar, neste que tu acabaste de apresentar, ou que acabámos de apresentar, vamos-lhe enviar este teu PowerPoint. Tá bom. Se quiseres fazer alguma alteração ao PowerPoint, diz-nos e enviamos mais tarde. Está bem. Tá Se bem. achares que vale a pena fazer alguma alteração, está bem? Enviaremos em PDF, está bem? Está bom. Ok. Pronto, Joana, muito obrigado mais uma vez. Aos muito participantes, vemo-nos daqui a pouco, às 21, para o webinar das 21. Muito obrigado e bom jantar. Obrigada, boa noite. Boa noite.